Eu vou conversar com a presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Mato Grosso, Gisela Cardoso, que está em Cáceres, e também com a presidente da subseção da OAB, nossa amiga Cibele Simões, já veio outras vezes aqui também. É um prazer recebê-las. Obrigada pela presença, Cibele. Obrigada, Márcia. Obrigada, Gisela. Obrigada, Márcia. Uma alegria. É uma alegria nossa em recebê-la. A finalidade da sua visita, por que está visitando Cáceres? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer, uma honra estar participando do Bora Cáceres. Primeira vez que estou aqui, né? E muito feliz. Desde ontem nós estamos aqui em Cáceres. Participamos ontem do workshop de ciências criminais, né, com advogados criminalistas, falando com a advocacia, falando com estudantes, um evento muito especial. E hoje nós estamos aí desde as 8 da manhã, né, presidente Cibele, fazendo mais uma edição do projeto da OAB Mato Grosso que chama OAB Presente. Esse OAB Presente é um projeto que representa muito o que a nossa gestão busca, a gestão do OAB Mato Grosso, alinhada com a gestão aqui da subseção de Cáceres, que é exatamente fazer com que a OAB esteja cada vez mais presente na vida do advogado, na vida da advogada, se aproximando cada vez mais da sua casa, da sua instituição. Então, nós passamos a visitar os escritórios, os órgãos públicos, onde tem advogado, ouvir, se apresentar, colocar a ordem à disposição, informar sobre os nossos projetos, sobre os nossos canais e assim, Márcia, buscar cada vez mais construir uma instituição forte e uma gestão adequada às necessidades da advocacia. A advocacia mato-grossense é muito grande, nosso estado é muito grande, a advocacia de forma geral é muito ampla, nós temos várias áreas de atuação, cada um com as suas necessidades, com as suas peculiaridades, e esse projeto nos permite isso, identificar, conversar, aproximar a advocacia e aí cada vez mais forte, uma advocacia cada vez mais forte representa para a sociedade também sempre um ganho, né, em razão da importância do papel da advocacia para a sociedade. Quer dizer, de acordo com a região do estado, as prioridades da subseção mudam também. As necessidades, né, as características são diferentes. De um modo geral, né, nós fazemos parte do mesmo sistema de justiça. Então, nós estamos vinculados ao mesmo tribunal do Estado, nós estamos vinculados ao mesmo sistema de justiça. Então, de um modo geral, temos os mesmos problemas e enfrentamentos, mas cada região tem as suas características, as suas peculiaridades que nos impõem ou requer uma atenção, um olhar diferente. E esse projeto nos permite fazer essas identificações e estar mais próximo da advocacia. Quando você diz problemas, dificuldades, quais são os principais elencados assim de uma forma geral hoje para o advogado? Mas de forma geral, como eu falei, cada área tem as suas características, mas, por exemplo, o judiciário, e isso aí é uma questão a nível Brasil, né, o judiciário moroso, que não consegue entregar a prestação jurisdicional, muitas vezes dentro da expectativa do jurisdicionado, né? A OAB tem sempre trabalhado um diálogo muito próximo também com o tribunal. Falta profissionais também. Nós teremos agora 25 novos juízes que tomarão posse agora em novembro, então vem aí também suprir a necessidade. Nós temos comarcas que estão sem juízes há algum tempo, então a OAB também está sempre cobrando junto ao Tribunal de Justiça, buscando as soluções para a questão dos juízes, dos servidores, né, entre outras questões. Então, são enfrentamentos diários que a gente faz. E necessários, né? E necessários, né? O jurisdicionado, a sociedade, ela precisa da entrega dessa prestação jurisdicional, desse sistema que nós todos fazemos parte. Então, a gente busca sempre estar alinhando e buscando as soluções. Presidente Cibele, além dessa aproximação, desse apoio aos advogados, também há preocupação em estar mais próxima da sociedade, em ter uma OAB mais acessível também. Sem dúvida, Márcia. E esse é um compromisso nosso, né? Já falei várias vezes aqui contigo sobre isso, que é um compromisso assumido pela nossa gestão e também pela gestão da doutora Gisela. A OAB Mato Grosso, ela tem comissões tais quais as nossas aqui, que também buscam estabelecer essa aproximação com a sociedade, porque isso é importante, né? A gente não pode se furtar na nossa função social, né, presidente? Que é
De fato, a advocacia tem uma função social, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma função social, e essa aproximação com a sociedade, ela é necessária, né? Aqui, particularmente, quais são os principais entraves, as principais dificuldades? Então, hoje a advocacia em Cáceres, em relação à prestação jurisdicional, no que tange a ter juízes, uma ou outra, salvo engano, na Justiça Estadual, duas varas estão sem magistrados ainda, e agora, como a presidente já adiantou, já teremos novos juízes que estão tomando posse, e a OAB Mato Grosso ela está muito atenta em relação a isso, para fazer com que todas as comarcas, todas as subseções, né, vinculadas às comarcas, de fato tenham juízes, para que a gente tenha uma prestação jurisdicional adequada. Hoje, no fórum, ainda na Justiça Estadual, nós estamos enfrentando uma dificuldade que é não ter contador, né? Não tem contador vinculado à nossa comarca, e isso faz com que aqueles processos que já estão na fase mais final, né, já estão caminhando para o final, fiquem represados na contadoria e fiquem ali parados. Por exemplo, aqui em Cáceres, nós temos uma demanda de quase 400 processos parados, represados na contadoria, porque não tem contador. E isso são processos que já vão fazer 10 meses, mas temos uma atuação nesse tocante especificamente, junto ao Tribunal de Justiça, para que essa situação seja resolvida, inclusive com o apoio da presidente Gisela, dialogando diretamente com o tribunal, para que a nossa subseção receba um mutirão no sentido de dinamizar e otimizar, inclusive realizar os cálculos faltantes. E nesse tocante, anunciamos para a classe essa semana que o mutirão já foi agendado, inclusive, né, agora para novembro, já no sentido de resolver essa demanda, que hoje é uma demanda que realmente nos traz muitos problemas, especialmente para a advocacia que milita na Justiça Estadual. Nós estamos numa faixa de fronteira com a Bolívia, e aqui os crimes de fronteira são muito comuns, são a maior demanda, digamos assim, principalmente o tráfico de entorpecentes, que veículos passam para o lado boliviano, são trocados por droga. Com a instalação da quarta vara, que trata especificamente desses crimes, deu maior agilidade nesse sentido, nessa área? A quarta vara foi instalada e ela ainda está naquela fase de adaptação, né? Implantação, e aí, como consequência, redistribuição dos processos. Então, eu penso, Márcia, que esse efeito, né, de ver realmente qual o resultado prático, ele vai se dar com um pouquinho mais de tempo. Eu acredito que o ano que vem a gente já tenha uma dimensão maior dos efeitos dessa nova vara aqui em Cáceres. Agora, evidentemente, é um ganho para a nossa cidade, é um ganho para a comarca, né, e cujo intuito é esse, é ofertar uma prestação jurisdicional de qualidade. E é isso que nós estamos na expectativa de que aconteça, e, de toda forma, a OAB está aí para cobrar essa prestação jurisdicional adequada. Eu me lembro que em uma entrevista com o juiz Elmo, ele disse que a demanda é muito grande, mas que os crimes domésticos, quer dizer, as ditas bocas de fumo, entre aspas, pontos de venda de droga, um varejo que tem muito aqui em Cáceres, acabam emperrando o trabalho da quarta vara, porque todo dia tem boca de fumo sendo... Certamente, a gente vê muito isso, né? A gente acompanha os noticiários e aqui é ele falou que estava pensando numa forma de estar desvinculando isso, né? Para dar maior agilidade. Por isso que eu falei que até mesmo para a gente sentir o efeito, né, da instalação dessa quarta vara posteriormente, eu acho que a gente precisa aguardar um pouquinho. Mas não tenho dúvida alguma que é um grande ganho para a nossa sociedade, para a cidade de Cáceres, até porque vai agregar, vai trazer outros processos para cá, de toda a região. Isso também fomenta a advocacia, uma advocacia que pode se especializar ainda mais na presidente Gisela, na área específica, né, do crime organizado, trabalhar de forma mais tangencial, né? Então, eu acho que, de toda forma, a contribuição que nós esperamos realmente vai trazer efeitos benéficos para toda a sociedade. Presidente Gisele, com relação a essa questão das comissões, as outras subseções também têm essas comissões, é uma preocupação da seccional, e isso dá, de fato, uma maior aproximação, porque às vezes a sociedade, principalmente aquelas pessoas que precisam talvez mais da justiça, mais do advogado, e elas estão mais na periferia, elas têm uma ideia diferente. Advogado custa muito caro, é muito difícil o acesso, aí vai para a defensoria, a demanda é imensa,
Às vezes a pessoa fica lá meses e meses aguardando o atendimento, a gente sabe que é assim, né? Também faltam defensores, infelizmente. Acha que está conseguindo atingir esse objetivo? As comissões temáticas, elas têm uma finalidade muito definida, né? As comissões, nós temos as comissões que são vinculadas às áreas do direito, a comissão do direito penal, direito tributário, direito ambiental. Nós temos as comissões sociais, que são aquelas que têm essa visão voltada para a sociedade. E aí eu cito, por exemplo, a Comissão do Idoso, da Infância e Juventude, da Mulher, do Pantanal, Direitos Humanos, né? Mas as comissões, elas não prestam serviço, elas não oferecem serviço jurídico, prestam informações, né? Nós criamos lá em Cuiabá, na nossa gestão, por exemplo, uma comissão que chama Comissão de Ações Comunitárias. Então, essa comissão, uma vez por semana, geralmente nos finais de semana, está nos bairros, está ouvindo as comunidades e prestando informação. Olha, eu preciso de uma orientação sobre uma aposentadoria, onde que eu devo ir? Então, isso, participando dos mutirões, levando informação. Então, nossas comissões, elas têm um papel essencial junto à sociedade. Hoje, na OAB Mato Grosso, nós temos 66 comissões temáticas com mais de 3 mil advogados e advogadas vinculados. E esse trabalho, ele reflete diretamente na sociedade. Eu sempre cito um exemplo de uma comissão que efetivamente representou um ganho para a sociedade, que é a nossa Comissão Especial da BR-63, né? Aqueles que frequentam a Rodovia da Morte, BR-63 com um contrato inadimplido há anos, sem uma solução. Nós criamos uma comissão especial, essa comissão ela fez um trabalho muito bonito, um trabalho de muito estudo, apresentou um relatório, esse relatório foram para os principais órgãos. A partir daí, nós realizamos dentro da OAB Mato Grosso uma das maiores audiências públicas do estado, com a participação simultânea de 5 municípios, levamos lá governador, ministros, senadores, e nesta audiência pública surge a ideia do TAC, né? Onde a Rota do Oeste faz o compromisso. Se não for possível realizar o TAC, nós vamos devolver amigavelmente o contrato. Então, a partir daquele momento, surge a ideia do TAC, num primeiro momento com a iniciativa privada, que não aconteceu, mas depois o governo do estado vem e traz, com essa ideia, a solução. Então, a participação efetiva da OAB. Nós temos agora um exemplo recente, pessoal da região do Vale do Araguaia, do Vale do Guaporé, enfrentando um problema em razão de uma decisão judicial que limita a exploração das áreas, refletindo efetivamente na economia dos municípios, a produção. A OAB Mato Grosso, através das suas comissões de direito ambiental, do agronegócio, de direito minerário, se reuniu, fez um estudo também, junto com os presidentes das subseções, fomos até o juiz, conseguimos suspender os efeitos daquela liminar. Então, a OAB, através das suas comissões, tem essa participação efetiva junto à sociedade, além, é claro, de trabalhar pela advocacia. Hoje, presidente Cibele, há uma preocupação muito grande com relação à violência contra a mulher, e a gente sabe do seu engajamento também nessa questão, como não poderia ser diferente. A gente está até com um movimento, a representante da Comissão de Direito da Mulher estava na reunião ontem. No seu ponto de vista, onde está a falha aí? Que a gente tem uma rede de proteção estruturada. É preciso que, no meu ponto de vista, é que às vezes não chega até aquela mulher lá de longe, mais afastada, mais humilde, que ela tem essa rede de proteção, que ela pode dar um basta e ela vai ser amparada, que ainda tem algumas falhas, por exemplo, como a casa-abrigo. A gente sabe da situação, você estava na mesma reunião que a gente estava. Mas, no seu ponto de vista, o que precisa mudar aí para isso surtir efeito? Porque a gente sabe que feminicídio não acontece só aqui. E não escolhe classe social, raça nem religião, infelizmente. Exato, Márcia. E o nosso estado, né, presidente, infelizmente, ele é um dos estados que lidera esse índice tão negativo, tão ruim, que é em relação ao feminicídio. Nós vimos esse ano notícias chocantes, até uma duas advogadas. Duas advogadas assassinadas em decorrência do feminicídio. Então, assim, a questão é muito maior, né, Márcia? A questão é muito maior. Não é só institucional, é cultural, é muito mais ampla. Como fazer chegar a essa mulher? Às vezes ela tem informação, sim, mas por que ela não consegue sair? A dependência é muito grande daquela relação. Do agressor. Então tem muitas outras questões que norteiam,
né? Que produzem esses efeitos tão nefastos, tão ruins. E aí é uma compreensão que tem que se dar por todos os órgãos, por todas as instituições. Não à toa existe a rede de enfrentamento, que de fato precisa funcionar de uma forma mais efetiva ainda, trazer uma proteção maior, fazer com que todas as mulheres entendam que ela tem uma rede de proteção ali para ela, né, que ela pode dar o grito de socorro e falar que eu preciso sair daquela relação e que eu preciso de ajuda, que ela vai encontrar ajuda. Claro, informação é necessária, a informação precisa chegar, mas eu sempre falo, isso é muito maior, é cultural e a gente precisa romper com esse paradigma, romper com esses conceitos. E tudo que a gente faz em relação a essas questões pedagógicas mesmo, sobre a violência contra a mulher, a gente tem que levar para todos. Tem que levar para o homem, tem que levar para o menino, para o filho, para aquela criança que está na escola, que às vezes presencia isso que acontece dentro de casa e não sabe como agir, porque a mãe não tem voz para sair daquela relação. Então, nós precisamos fazer uma forma, né, de contribuir, com que as instituições levem também para as escolas, lá naquele momento em que está se formando um cidadão, para que aquele menino, que vai ser um homem um dia, ele entenda que o que se passa na casa dele, se passa alguma situação como aquela, que aquilo não é comum, que aquilo não deve ser rotulado como normal e que o que acontece lá dentro é um crime. Passa, no meu ponto de vista, também pela qualificação profissional dessa vítima, porque ela fica, na dependência financeira, ela fica com medo. Ela tem uma família para sustentar. Como que ela vai sair daquilo, ela aceita tudo, né? É o ciclo da violência, né? É o ciclo da violência. Agora, presidente Gisele, como eu sempre acho que a audiência pública é um instrumento legítimo, que as pessoas têm que ser ouvidas sim, porque as políticas impactam a população, então a população tem que falar o que pensa. E nesse caso também, a gente tem uma lei que preconiza aí as delegacias especializadas de defesa da mulher funcionando 24 horas por dia e também nos feriados, finais de semana. E a gente não tem isso ainda. No seu ponto de vista, até que ponto a OAB pode fazer esse enfrentamento, digamos, ouvir a população e levar até o governo para que isso seja realizado? A OAB sempre buscou, Márcia, a questão das delegacias das mulheres 24 horas. Né? O problema é que criou-se uma lei sem que houvesse estrutura para dar efetividade. A aplicação dela, né? Então, muitas vezes, eu costumo dizer, presidente Sibeli, a gente vê muito, vamos criar lei para isso, vamos criar lei para aquilo. Se não tiver como instrumentalizar, a lei não vai resolver. Né? Então, hoje, fizemos reuniões com a Secretaria de Segurança, reuniões com a delegada-geral da Polícia Civil hoje, que é uma mulher, a doutora Daniela Maidel. O sistema hoje da Polícia Judiciária Civil não consegue fazer com que haja as delegacias 24 horas. Né? Então, há um trabalho, sim, nós temos conversado, nós temos buscado junto ao governo do Estado maior efetivo, reorganização, é um desejo de todos nós. Né? A delegacia 24 horas, ela vai trazer para a mulher mais essa segurança, ou pelo menos nós temos buscado aquelas que não têm condição de ter uma delegacia especializada, mas que tem um núcleo dentro da delegacia, especializado para atender a mulher vítima de violência, para aquela mulher que seja vítima de violência possa sentir o acolhimento naquele momento diferente das demais vítimas de outros crimes que estão buscando a delegacia. Mas, como a presidente Sibeli disse, é um problema, a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher no nosso país é um problema muito, muito maior. Né? É um problema social, cultural, estrutural, é um problema que vem, inclusive, na representatividade feminina. Né? Quando tem 2 rankings que eu sempre destaco, que me chamam muita atenção. O Brasil está entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo, e no outro ranking ele está com a representatividade feminina entre as menores do mundo. Então, isso também reflete, né, quando a mulher ela tem pouca representatividade dentro de um sistema, também vai refletir em uma sociedade onde a violência ela é, de alguma forma, não digo fomentada, mas não combatida como deveria ser. Então, a violência, a discriminação, o machismo, tudo ainda está arraigado na nossa sociedade. E a gente precisa continuar trabalhando, né, presidente Sibeli? Às vezes, Márcia, a gente vê um feminicídio como esse que aconteceu, aí assim, bate aquilo e fala assim, não estamos conseguindo avançar.
A gente tem trabalhado tanto, a gente tem buscado tanto, e cadê a solução? Nós tivemos esse ano 2 advogadas assassinadas. Um dos crimes mais cruéis que eu pude ver, acompanhar, foi da advogada Cristiane, agora em Cuiabá, uma coisa absurda. E aí, a gente inclusive despertou todo o movimento. E a gente está falando de informação. Uma pessoa extremamente esclarecida, uma advogada culta, inteligentíssima, amiga, participando do sistema, tinha toda a informação. Então, está em todas as classes sociais. Sim. Logo na sequência, infelizmente, tivemos vários casos envolvendo advogados agressores, né? Então, a violência ela é uma realidade, a violência contra a mulher é uma realidade da nossa sociedade. Ela não tem classe social, ela não tem cor, ela é uma realidade. E cabe a todos nós, né? Sociedade, instituições, buscar sempre trabalhar para minimizar até a gente chegar no sonho de não conviver mais com esse tipo de situação. Através das futuras gerações, né? Isso. Por isso é tão importante, né, Márcia? Por isso é tão importante as instituições irem, de fato, até as escolas, a rede de ensino e falar sobre. O tema não pode ser tabu. O tema ele tem que ser falado sobre a violência doméstica para que a gente consiga mudar. Porque a gente sabe que a criança, ela cobra, ela aplica no dia a dia, ela, mãe, na escola eu aprendi que não é assim, a senhora não pode aceitar. Da mesma pai, forma, não é dessa forma. Da mesma forma que ela vai replicar, ela vai reproduzir o que ela vê dentro de casa num relacionamento futuro, quando ele for já maior. Então, assim, por isso que é tão importante a questão da educação. Eu sempre falo, né, Gisela, a gente defende muito isso. A educação, ela é fundamental para qualquer mudança no sistema, seja ele qual for. A educação é a base. Sim. E não é só a violência doméstica e familiar, né? No ambiente de trabalho, aquela violência que acontece na rua, quando a gente está passando, que não há respeito. Sim, o assédio. Já mudou bastante, né? Já mudou bastante. Sim. Porque antes era bem pior. Sim, né? O assédio, né? O assédio sempre foi muito terrível para nós mulheres. E tem mudado nesse ponto, como você tocou, por conta disso, da informação, das campanhas. Tudo isso que nós, mulheres, assumimos a responsabilidade de fazer e de levar mudança. Nós temos Sim, fica à vontade. Nós temos os projetos, né, dentro das nossas comissões, a Comissão da Mulher Advogada, que é o AB Vai à Escola, que é um desse encontro, nós vamos falar com as crianças, com os estudantes, e nós temos também o projeto OAB Vai às Empresas, para falar especialmente com aquelas empresas onde há muitos trabalhadores homens. E aí nós vamos lá falar com esses homens, explicar o que é a violência doméstica, explicar a pena que ele pode sofrer, levar para eles também essa informação. Sim. Muitas vezes, mas nós ficamos horas conversando só entre mulheres também. Nós precisamos trazer os homens para esse debate, né? Então, é um projeto também muito que a gente inclusive, trabalha. há casos em que o homem é recuperado e ele consegue conviver com aquela companheira depois de todo esse tratamento, de todo esse esclarecimento, de uma maneira civilizada. Mas é um grande desafio para todos nós. É enorme. Gente, espaço para consideração final. A gente já é 12:13 já. Márcia, muito obrigada. Muito bom conversar com vocês. E você sempre abre esse espaço aqui para a gente, para a OAB. E eu sempre falo para você, Márcia, que a OAB está presente. Ela está presente na vida do advogado, primeiramente, mas está presente na vida da sociedade, trazendo temas, debatendo temas, dando suas opiniões, sempre fundamentadas, com grandes profissionais, qualificados. E é essa a nossa função, é isso que nós estamos aqui para contribuir. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos que nos acompanham. Quero agradecer mais uma vez a Advocacia de Cáceres, que nos recebe na pessoa da nossa presidente Sibeli, a Sociedade Cáceres, que nos recebe nesse dia quente, né? Quente, cada vez mais quente. Cuiabá. E, como disse o presidente Sibeli, mais uma vez colocar a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Mato Grosso, a Subseção de Cáceres, à disposição da advocacia e da sociedade, né, para que possamos juntos sempre buscar uma sociedade melhor, sempre buscar uma prestação jurisdicional ainda mais adequada. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Gratidão mais uma vez pela entrevista.